Essa é a terceira fase da Copa do Brasil ontem à noite. Destaques, hein? O Fortaleza, que bateu o Manauara 1-0. Goiás fez 3-0 no Fluminense do Piauí. E o Paysandu venceu a Portuguesa Carioca 3-1. Hoje, mais 10 jogos fecham a fase. E o tênis, o número 1 do mundo, Carlito Alcaraz, garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao derrotar o norueguês Casper Ruud, número 13 do ranking mundial. Na próxima fase, Alcaraz enfrenta o britânico Cameron Norrie, que eliminou o australiano Rinky Hijikata, australiano, olha só, Rinky Hijikata, por 6-4 e 6-2. Rinky Hijikata, o Lupe, australiano? Estranho, né? Pode ser. Pensando bem aqui, pode ser. Boa, Tony Lupe, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmirzinho Bortoleto, e a moça do streaming, a moça online é ela, a brava, porém super competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. Não podemos esquecer do Zap Zap, aliás, sem um ouvinte a gente não consegue fazer o programa. 99186-9070, 199186-9070, 1114. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h16, Mário Quintino quintou, chuvinha para variar, isso deixa o trânsito mais tumultuado. E as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região, Marinho, e só para lembrar, que coisa linda o uniforme do nosso Peixão, hein? Que lançamento maravilhoso. É o Santos do mundo, Mário Quintino. Fala, Carlão, bom dia pra você, pro Lupe, pra todo mundo que nos acompanha também. Inclusive, Carlão, bonito mesmo é aquele uniforme em homenagem do Zete, né? Que o Brasão tava usando também ali na apresentação. Lindo. Bonito. E, Marinho, e essa quinta-feira, como é que tá, hein? Com o asfalto encharcado, Mário Quintino? Trazendo já a atualização, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na região do Tapetão aqui em Campinas, tem atendimento de um acidente, teve uma colisão entre um carro e uma moto na altura do quilômetro 113, na chegada já para o trevo de Barão Geraldo, e ainda tem pelo menos ali 1 quilômetro de lentidão. Então atenção para você que vai seguir também em direção da Teodoreto ainda com atendimento dessa ocorrência. No sentido contrário, quem vai em direção de Paulínia e Cosmópolis encontra a movimentação maior já na região de Betel, à altura do quilômetro 119, mas nesse sentido, aí por enquanto o nosso ouvinte segue sem pontos de parada. Falando também da Alberto Sarmento, na região do Bonfim, em Campinas, mais cedo aconteceu um acidente na chegada para Alix da Cunha, a pista já está liberada, mas ainda tem trânsito intenso, então atenção, tanto para acessar Alix da Cunha, quanto para quem vai no sentido contrário, em direção da Torre do Castelo, mas principalmente pelo excesso de veículos lá pela região.
Carlão. Obrigado, Mário, que volta na programação CBN 11:18. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. CBN Esportes Campinas. Horas 20 minutos. Lupe, vamos já bater aquela caixa com a rapaziada que acompanha o CBN Esportes. 19991869070. Antes da rapaziada, eu tô dando uma olhadinha aqui, Carlão, nos jogos, né, da Copa do Brasil. Copa do Brasil, hein? Opa. Acho que... Alô, alô? Ah, o meu Escapou fone o seu saiu. retorno? Tá tudo certo, né? Olha o retorno, olha o retorno, olha o retorno. É que eu bati a mão, sempre de forma desastrosa, né, Valmerzinho? Olhei pra você e falei, acho que explodiu a nave mãe, mas não. Cara, lembra do Castanhal que eliminou o Guarani? Lembro. O Castanhal que eliminou o Guarani entrou em campo ontem pela 4ª fase da Copa do Brasil. Castanhal. 1-1 no tempo normal, e aí nos pênaltis o Castanhal eliminou o Bugre. O glorioso Castanhal, ele perdeu ontem lá em Castanhal pro Nova Iguaçu, 4-0 pro Nova Iguaçu. Como é que eu vou explicar isso pro torcedor do Guarani? Como é que eu vou detalhar a eliminação do Guarani após ver aí a partida seguinte do Castanhal, o Japim? 4-0 pro Nova Iguaçu. E o Nova Iguaçu, se não me engano, jogou... Copa Rio, Taça Rio? Não, para não escapar, quadrangular de rebaixamento lá no Rio de Janeiro. Que faz, hein? É pior ainda isso ainda dá mais digerir. elementos pra... Tava quase melhorando, sabe? Quando tava melhorando a dor de estômago. Aí você vê você precisa tomar de novo um medicamento. Fora, claro, né, com orientação médica, que né? se passasse pelo Castanhal, enfrentaria o Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu passou pelo Igatu, seu Não, nome. Lagarto. Ou seja, 2 adversários vencíveis, né? Olha o vacilo que deu o Guarani, pelo amor de Deus, cara, é um negócio assim, não dá pra imaginar, né? A gente sabe que o Castanhal enfrentou o Guarani, assim, era o jogo da vida dos caras e tal, mas não dá, né? Era o Guarani em campo e praticamente imperdoável o que aconteceu naquela tarde infeliz lá em Castanhal. Vamos lá, começando aqui com as mensagens, WhatsApp bombando. Bom dia, amigos do CBN Esportes, o nosso ouvinte que tem cadeira cativa aqui no CBN Esportes, o Rodrigo Pupo, que é aqui pertinho do Von Zuben. O fato do pai do jogador Gerson ter sido retirado do Maracanã por questões de segurança mostra que estamos perdendo respeito por nossos semelhantes. Um verdadeiro absurdo. E o Coritiba aprontou pra cima do Corinthians em plena Neoquímica Arena, vencendo como visitante depois de 23 anos. Abraços a todos. Coxa ontem mostrou resiliência, né? Pra vencer o Corinthians. O Corinthians jogou mal, hein? O Corinthians não foi bem ontem, não. O menino faz falta lá na frente, né? O Yuri, né? Faz muita falta. E tem gente que quer ver o Yuri Alberto longe do Corinthians. Então. Ele perde gol, mas qual o atacante hoje não perde gol? Até o Vitor Roque perde gols também. Na final da Libertadores não perdeu um lá, que era o empate do Palmeiras contra o Flamengo. Todo mundo perde, tá ali, o camisa 9, a bola vai passar na frente dele lá, ele vai guardar umas 2, vai perder 5, é assim mesmo, não tem jeito. O detalhe é que tem uma situação do Corinthians ontem, daqui a pouco você vai falar com mais detalhes, o Corinthians ontem ele não conseguiu jogar. E também aparentemente ele não achou estratégias para tentar furar a defesa da equipe do Coritiba. O Coritiba não sofreu, o Coritiba fácil, tocando a bola. E o tal do Lucas Ronier, atacante do Coxa, que marcou o segundo gol. O segundo gol é bom jogador, hein? Pode ficar de olho nele, porque já é mais um que vai se despedir do futebol brasileiro. O Márcio Pires, bom dia. Esse técnico novo do Bugre vai ficar uns 3 meses e olha lá, é o Márcio Pires do Chapadão. Por que vai durar uns 3 meses? Se ele chegar e der conta do recado, eu acho que hoje a galera, tudo bem, o torcedor do Guarani está magoado até com isso que a gente acabou de citar em Copa do Brasil, mas
Mas, ele pode muito bem chegar e fazer um bom trabalho. O Guarani é um dos favoritos aí na Série C, tem investimento, salários em dia, jogadores nível Série B. Eu acredito sim no trabalho do Hélio. Eu acho que ele tem tudo para emplacar no Guarani, realizar uma boa campanha. Claro que a postura do time tem que melhorar, mas eu vejo aí o Guarani como um postulante ao acesso na Série C. É energia positiva, tem que torcer pro cara para dar certo. O nosso grande JP tá aqui conosco. Bom dia, amigos. Há males que vem pro bem. Se o Guarani tivesse passado nos pênaltis pelo poderoso Castanhal, o vexame contra o Nova Iguaçu seria ainda pior. Não, que isso. Vai com Deus, professor MC, que é o Matheus Costa. Abraço. Foi pra Inter, né? Foi pra Inter de Limeira oficial. É o novo técnico da Inter de Limeira, Matheus Costa. Mas o Matheus não bate pênalti, né, Lucas? Ex-Guarani. E nem defende, né? Então. Então, às vezes, eu sempre falo isso no futebol. Hoje a gente fala muito de treinador. Tudo bem, o treinador tem parcela de culpa, seja a culpa vitoriosa, né, a parcela de culpa, o percentual de ajuda, ou também seja na derrota. Agora, o treinador não defende, o treinador não sai jogando, o treinador não bate pênalti, o treinador não dá assistência. Então vamos com calma. O Matheus Costa, tudo bem, ele trabalhou a equipe e tal, poderia ter feito um trabalho melhor, eu concordo. Agora, ele não bateu pênalti lá em Castanhal, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma também quando a gente vai analisar o comandante, seja ele de qualquer equipe. O Augusto Barreto mandou uma mensagem aqui, obrigado pela participação. O Marcelo Lupe, é batom na cueca isso aí do Bugre. É, situação tensa, né? Eu não entendi. Você entendeu? Ele fez uma analogia, né? De algo que é indefensável. Ah, tudo bem. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tá bom. Entregar nas mãos do homem lá. E rezar. Ou pedir desculpa, né? Carlão de Freitas falou dos jogos da Copa do Brasil, mas não falou do jogo Castanhal 0, Nova Iguaçu 4. Por que será? Não. Porque hoje não foi o Carlão que fez o roteiro, hoje fui eu. E eu realmente esqueci do jogo do Castanhal. Só que aí o que aconteceu? Quando eu abri o meu computador, meu caro ouvinte Carlos Barbosa, nome de time bom de futsal. Eu esqueci, tá bom? Mas tá tudo certo. O importante é que a informação foi pro ar. Mas é porque também foram 11 jogos da Copa do Brasil, né? O roteiro são as manchetes, eu só citei os principais. Exato. Eu não vou colocar os 11 jogos aqui. Até porque estaremos falando até agora. Pô. Bom dia a todos. O jogo da Ponte deve ser na quarta-feira. O Atlético joga neste domingo e no sábado que vem pela Série B. Verdade, domingo tem decisão, né? O jogo da volta contra o Goiás. Nossa, o Atlético perdeu lá no Antônio Ascioli. 2-0, né? 2-0 pro Goiás. Difícil. Goiás de Lucas Lima e Anselmo Ramon. E agora tem o jogo da volta que acontece na Serrinha, domingo, valendo o título goiano. O Atlético já entra perdendo por 2-0. Difícil a situação. O Atlético, ele também tá numa semana tensa de decisões, né? Já teve no sábado passado o primeiro jogo em casa e perdeu. Ontem contra o Porto Velho. O Gazim Porto Velho ganhou de 1-0 e poupou vários atletas, hein? Também foi lá em Rondônia, né? Foi lá em Rondônia. Nossa, longe. E agora tem esse segundo jogo no domingo contra o Goiás na volta e aí a Ponte Preta no meio de semana pela Copa do Brasil. 4 jogos decisivos em sequência. Maratona, e a Macaca pode até tirar proveito, claro que deve ter uma melhora em relação ao time que bateu o Guarani lá do Rio Grande do Sul, Guarani de Bagé, mas é um jogo difícil, jogo complicado pra Ponte. Quem mandou essa mensagem foi o Luiz Torres. Boa, verdade, Luizão. Luiz, você fez aí uma questão de calendário muito perfeita, parabéns. Também acredito que vai ser na quarta-feira. O Renatinho tá aqui, hein? Renatinho Alves. Bom dia. Malemolente, Renatinho. E claro, né, que ele fez aquela bela pegadinha. Qual? Vai, manda. O pai, o que vocês acham do... outra. O que vocês acham do acontecido com o pai do Gerson ontem no Maracanã? E essa vitória do Curitiba sobre o Corinthians surpreendeu, hein? Coxa praticamente não sofreu. Mas surpreendeu. Olho no Ronier, bom jogador. Verdade, Renatinho. Você concordou comigo, né, garoto? Foi bem, gostei, Renatinho. Deixa eu ver se tem só mais alguma aqui, Carlão de Freitas. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia a todos. Eu estou aqui trabalhando e ouvindo a CBN Campinas. Me chamo Josemar Macedo. Ô, Josemar. Só que aqui, ó, no nome tá escrito Karaokê Show. Será que ele tem uma casa de karaokê? Isso interessa. Vamos lá cantar, soltar a voz. E ele é flamenguista. Tá feliz, né? Tá Flamengo feliz. venceu o Cruzeiro. 2-0, venceu com autoridade a Raposa, o cabuloso Cruzeiro. 11h28, tem Corinthians aí, não tem, Valmirzinho? Então vamos... Vamos ouvir o filho do Dorival Júnior, né? Verdade, o Silvestre. O Dorival Júnior. O Rafael Silvestre? Lucas Silvestre. O Lucas Silvestre ontem ficou no banco de reservas
porque o Dorival estava suspenso. E ele falou sobre o comportamento individual dos atletas e o que não deu certo ontem no duelo contra o Coxa Branca. Hoje seria até uma covardia falar individualmente de qualquer atleta, porque os 11 que estavam ali não foram bem, os 6 que entraram não foram bem, a comissão técnica não foi bem. Então, assim, é importante a gente analisar, olhar um pouco mais para dentro agora, ficar um pouco mais quieto, analisar, fazer os trabalhos no campo, nos vídeos, poder fazer com que a equipe evolua, porque analisar a partida de Garra e de Memphis fica impossível, porque a equipe toda não conseguiu fazer aquilo que foi proposto para o jogo. Então, não vou nem falar individualmente. Com relação ao Yuri, amanhã o departamento médico deve dar uma posição, vai ter uma reunião com o atleta, a gente espera o doutor comunicar para entender se ele consegue jogar no domingo ou não. O Corinthians tem clássico contra o Santos, né? No próximo domingo lá na Vila. Fica a dúvida se o Yuri vai ou não pro jogo contra o Peixão. Mas perder pro Santos, a gente sabe como funcionam as coisas lá pelos lados de Parque São Jorge, agora o CT Joaquim Grava. O Corinthians não vive um bom momento, perde em casa pro Curitiba, imagine uma derrota pro Santos na Vila Belmiro, uma derrota em clássico. O Corinthians esse ano em clássicos também não vai nada bem. Pode ser o início aí de um momento turbulento pro técnico Dorival Júnior administrar. Não jogou legal, né, Lupe? Você já deu uma pincelada aí, não foi bem, né? Não foi bem, e o Curitiba foi fatal. Rapaz, a cena preocupante com o Jaci, né? Que é bom, é zagueiro do Operário, lembra dele? Né? Jogou muito tempo no Operário. Cara, que pancada. E foi embora de ambulância, hein? Será que ele tá bem? Você tem informação aí dele? Deixa eu caçar aqui, mas mensagem lá no hospital. Eu creio que tudo está bem com o nosso Jaci, mas foi realmente um lance muito forte. Ele que fez o gol, homenageou a mamãe, né? Perdeu a mamãe há pouco tempo. Depois levou uma bolada e Jaci sai de ambulância após forte bolada no rosto. Zagueiro elevado, atualização na última notícia às 12 horas. Deve ter ficado em observação, mas qualquer novidade aqui a gente vai informando, mas todas as energias positivas para o Jaci, creio que não tenha sido nada grave, mas a imagem realmente dele saindo na Neoquímica Arena foi uma imagem muito forte. 11 horas 30 minutos, tem mais informação, Lupi? A gente tem os jogos de hoje, né? Podemos ir, tá? Bora lá, grande, Valmerzinho é um monstro, sagrado. Vamos então, porque hoje tem São Paulo enfrenta a equipe da Chapecoense, jogo às 8h no Canindé. O estádio do Morumbi passa por uma reforma no gramado. Esse jogo até chegou a ser cogitado para acontecer em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porém a partida está confirmada para o Canindé hoje às 8h. O São Paulo, que tem a novidade no comando técnico, Roger Machado, ele chega para o lugar de Hernan Crespo, que foi demitido e imediatamente contratado na sequência o Machado para comandar o tricolor, e disse a respeito do esquema tático que a equipe do São Paulo vai ter de diferente pro duelo contra a equipe da Chapecoense hoje à noite pelo Brasileirão. A ideia sempre é fazer e colocar em campo aqueles que estejam nas melhores condições e que possam, na combinação das características dentro de uma estrutura tática, oferecer o melhor. E quando tu tem jogadores com esse talento, principalmente o talento para decidir, você tem que buscar esgotar as alternativas, né, para que eles estejam atuando juntos, né, ou a maior parte dos jogos juntos, né? Então é uma alternativa importante, sim, né? Eu penso, sim, como eu falei, para mim o jogo que como referência é a vitória contra o Grêmio, e analisando o que estava sendo feito também, né, na semana, né, penso que, né, nós temos um caminho muito próximo disso, né, para fazer. Esse é o professor Roger Machado, que aliás conta com força máxima hoje para o jogo contra a Chapecoense. O São Paulo, que vem de uma boa sequência, dependendo do que acontecer em Palmeiras e Vasco, que a gente fala daqui a pouquinho, o São Paulo pode assumir, inclusive, a liderança do Campeonato Brasileiro. O provável time do São Paulo, com o Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Alan Franco Sabino na zaga e Enzo Dias na lateral esquerda. Meio campo com Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. No ataque, Lucas Moura, Luciano e Caleri é o provável tricolor para enfrentar a Chape. O Roger não tem que fazer tantas mudanças
derrotas, não, né? O Crespo vinha fazendo um bom trabalho, tanto é que o São Paulo é um dos líderes aí do Campeonato Brasileiro. Aquele tripé no meio-campo permanece, né? Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho. Aliás, a mudança no meio-campo foi tema também de discussão com relação à saída do Crespo, né? A mudança no jogo contra o Palmeiras, a saída do Danielzinho para a entrada do Luan. O Luan não foi bem e houve muitos questionamentos com relação a isso, mas agora o Crespo, o Roger volta com a formação principal, com Lucas, Luciano e Caleri à frente. O São Paulo acho que tem possibilidades, né? Até o favorito a vencer hoje a Chapecoense no Canindé. E o Palmeiras enfrenta o Vasco um pouquinho mais cedo, às 7h30 em São Januário. O Vasco tem a estreia do técnico Renato Gaúcho, que inicia hoje o trabalho à frente do Cruz Maltino. Já o Palmeiras, embalado após a conquista do título estadual, tem desfalques importantes para o jogo, principalmente no setor de ataque. O Vitor Roque, o Tigrinho, não deve ser relacionado para o jogo. Sosa deve ser o titular. Quem também deve ficar fora da partida é o zagueiro Murilo e também o meio-campista Maurício. Provável time do Palmeiras para enfrentar o Vasco com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e John Arias no meio-campo, no ataque, Sosa e Flaco Lopes. Nós estávamos até discutindo na redação sobre esta partida, né? Que é o jogo dos extremos. O Palmeiras é o primeiro e o Vasco é o último. O Verdão deve poupar alguns jogadores, até pela maratona de jogos. O Vasco vem empolgado pela estreia do técnico Renato Gaúcho, mas dentro do campeonato faz uma campanha muito ruim. Acho um Palmeiras favorito, mas na colina histórica o Vascão pode aprontar. E com um técnico novo, né? Muda aí a questão de ambiente, né? Todo mundo quer mostrar serviço. Bom, Antônio Lupe, 11h35, nós vamos pro Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 12 de março de 2026. A CPMI do INSS aprovou a convocação da empresária e influenciadora Marta Graef, ex-companheira do banqueiro Daniel Vorcaro, também do empresário Fabiano Zeta, o cunhado do fundador do Banco Master, e de 2 diretores da instituição financeira liquidada, Luiz Antônio Bull e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. Já o requerimento para ouvir a lobista Roberta Luchinger foi rejeitado. Ela é considerada próxima ao filho do presidente Lula e seria o elo com o careca do INSS, apontado como o principal articulador do esquema de desvios de benefícios pagos pelo órgão. 49% dos entrevistados em uma pesquisa Genial Quest afirmam não confiar no STF. O levantamento ouviu 2.004 pessoas presencialmente em 120 municípios brasileiros entre os dias 6 e 9 de março. Já 43% dizem confiar na corte. 72% avaliam que o Supremo Tribunal Federal tem poder demais e 59% acreditam que o STF é aliado do governo Lula. Por outro lado, 51% concordam que o tribunal foi importante para manter a democracia no país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR 05809/2026. E o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ameaçou os Estados Unidos na primeira mensagem para o povo iraniano desde que foi anunciado como substituto do pai, Ali Khamenei, morto na ofensiva americana e israelense. Ele afirmou que novos ataques devem ser feitos contra bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O discurso foi transmitido pela TV estatal iraniana. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor.
Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze e 38, Lupe. Então vamos falar. Vamos dar um abraço na galera? Vamos. Boa. Antes do... Se você me permite, claro. Engraçadinho. Vamos lá. Vamos lá, então. A galera tá mandando mensagem, hein? Olha, aquele amigo nosso chamado Josemar Macedo, torcedor do Flamengo, ele gosta de cantar karaokê, rapaziada. Abraços, vocês são 10. Qualquer dia, o meu amigo Josemar, nós vamos armar aqui um grupo no WhatsApp. Eu, você... Como é que chama o violeiro lá que manda mensagem aqui? Que trabalha aqui na Mauro Lins. Mauro Lins. Vamos levar o Eliel Almeida também, Rafael Pio. Rafael Pio. Pra gente fazer uma grande festa. Pô, a gente tá bem de violeiro, porque Zé Neves é violeiro. Zé Neves pode ser também. Rafael Pio é violeiro. O nosso estagiário Dani Boy, mas violeiro. Ele é mais MPB, né? Ele aquela coisa mais Jorge melosa, Versilo. Né? Isso. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. É mais apaixonado, né? Não tem um risca-faca. Bom dia, Carlão de Freitas. O nosso Peixão está em alguma competição tipo Copa do Brasil. Quem pergunta é o Milton de Montemor. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. O Santos entra na Copa do Brasil. Os times da Série A, eles entram, se não me engano, na quinta fase, né? Uma fase antes das oitavas, né? Então é quinta fase, porque agora tem a quarta fase, aí depois tem a quinta fase, aí começa já as oitavas de final. A Copa do Brasil, ela é longa, né? 126 clubes, se não me engano. Esse ano foi com o maior número, né? Exatamente. Nossa Senhora. Mas, ô Milton, o Santos tá na... Ele não pegou uma Sul-Americana também? Pegou, ano passado, o Campeonato Brasileiro. Ele terminou à frente do Corinthians, né? Então o Santos tem Sul-Americana e a Copa do Brasil. O Corinthians além do Campeonato tem Libertadores, por causa da Copa do Brasil da Conquista, né? Libertadores e Copa do Brasil também. Então é isso. Tem sim, viu, Milton? Tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil pro Peixe, viu? A tendência é de sofrimento. Pelo menos é isso que o pessoal... Se o Peixe ganhar a Sul-Americana, ele é campeão de tudo também. Quem tá aqui? Mauro Lins aí, ó. Tava sentindo os meus falta amigos, dele, agora só vou soltar a voz no domingo. Descansando, rapaz, a agenda tá livre, hein? Quem quiser ir curtir um show, quiser uma moda de viola, liga pro Mauro Lins. Grande Mauro Lins. Se vocês quiserem informações, joga no Instagram que ele tem lá. Eu não vou passar o número dele aqui não, porque o horário aqui é caro. Grande Mauro Lins, tá ligado aqui com a gente. Valeu. O Elinho, bom dia, jovens. A voz do Dorival Júnior é igualzinha à voz do Dorival Júnior. É verdade, né? Ele tá seguindo o trilhando, pessoal fala né? muito bem do Lucas Silvestre, assim, no mundo da bola, assim, as entrevistas. Eu fico com o pé atrás com esse negócio de filho, porque, por exemplo, falaram muito do filho do Tite, né? Mas... O pessoal fala bem também. Matheus Bach, né? Ele diz que ele leva jeito. Mas já teve alguns problemas envolvendo esse negócio de pai e filho na comissão técnica. Leonardo, do Jardim Proença, bom dia. Qual é o critério da Copa do Brasil para decidir mando de jogo? Por que o jogo da Ponte será em Goiás e não em Campinas? A partir de qual fase tem jogo de ida e volta? São muitas perguntas, hein? Mas vamos tentar responder todas, Leonardo. Primeira, qual o critério da Copa do Brasil para decidir mando de jogo? Sorteio. Isso aconteceu lá no sorteio da primeira fase, ainda, se não me engano, no mês de janeiro. Sim. Janeiro ou fevereiro? Finalzinho de janeiro. A CBF, ela já realizou todos os sorteios de mandos até a quarta fase, se não me engano. Eu vou até confirmar aqui, tá bom? Então, não tem o que fazer. É sorteio e por que a Ponte jogou contra o Guarani de Bagé em casa, no Moisés Lugarelli? Também sorteio. Sorteio. Então, isso aí não tem o que questionar, tá bom? Então, é ir pra Goiânia, fechar a casinha e rezar. A segunda... Aí a gente já respondeu também por que o jogo será em Campinas e não em Goiás. E a partir de qual fase tem jogo de ida e volta? Eu acho que é a partir da quinta fase. Que é quando entra a cavalaria. A cavalaria, né? Eu tô aqui com a tabela aberta. Quinta fase, é isso mesmo, ó. Aqui, ó. Ida e volta. A quarta fase, ela acontece de 18 ou 19, né? Que é Atlético Goianiense e Ponte. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. E a partir da quinta fase,
As partidas de ida estão programadas para acontecer no dia 24 de abril, 22 ou 23 de abril, e os confrontos de volta dia 13 ou 14 de maio. Então, a partir da quinta fase, já teremos então os confrontos de ida e volta. Respondemos todas as perguntas de Leonardo do Jardim Proença. O Gramari tá aqui. Oi, Lupe, vai torcer para o time Campinas cidade ou bairro? Gramari. No confronto entre Atlético Goianiense e Ponte Preta? O Lupe é Vila lá, cara. Então já vou torcer pra classificação da Macaca. Pô. E não tenho medo de falar isso não, viu, Gramari? Ele é Vila lá, Gramari. É Vila! Pergunta pro Frontini como é que ele, quando um torcedor do Vila entra no estabelecimento. Ele Cara, grita, lembro Vila, você... e já começa. O dia lá no News Truck com... Como que chama o menino do game? O Wendel Lira. O Wendel Lira, e ele, como ele é revelado pelo Goiás, eu quis brincar com ele achando que ele era esmeraldino. Cara, ele é Vila. Ele é Vila. Aí vocês ficaram gritando lá o Vila. Os cânticos da torcida do Vila. Muito legal. Cara. Muito legal. Daqui a pouco a gente vem com o segundo giro de participações aqui do ouvinte do CBN Esportes. Então vamos lá, Antônio Lupe, já que o ouvinte perguntou aí, falando da Macaca, emenda essa Ponte Preta que tem Copa do Brasil antes da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem conheceu o adversário, o Dragão, o Atlético Goianiense, que venceu o Porto Velho por 1-0, gol marcado por Marrone, atacante, aquele ex-Vasco, e conseguiu a classificação. Com esse resultado, agora o Atlético Goianiense, como foi definido através de sorteio, joga no Antônio Ascioli contra a Ponte Preta. A CBF deve definir hoje, né? Porque ainda temos mais alguns jogos de Copa hoje. do Brasil. Amanhã deve ter aí a definição da data, se vai ser no dia 18 ou 19 de março, ou até mesmo em alguma outra data dentro dessa semana. Mas como o nosso ouvinte foi muito perspicaz, acredito que quarta-feira, dia 18, deve acontecer o jogo da Macaca contra o Atlético, horário ainda a definir. A Ponte, que conseguiu a classificação em cima do Guarani de Bagé, venceu por 1-0 e um time totalmente reformulado. E não sei se você percebeu, Carlão, mas jogadores da base que foram muito utilizados no Campeonato Paulista, e claro que a gente entende por tudo que aconteceu com a questão do transfer ban, eles perderam espaço. Se não me engano, só o Teles, formado na base da Ponte, que estava à disposição do técnico Rodrigo Santana. E na coletiva, ele foi perguntado a respeito dessa ausência de atletas da base no duelo contra o time gaúcho. Durante esses 15 dias, eu acho que de 10 a 12 atletas do Sub-20 estão treinando com a gente. Todos estão sendo muito observados, a gente utiliza muito, a gente faz essa integração. No press kit ali pode ter esses 31, né, contando com 4 goleiros, mas todos estão na semana com a gente, tá? Todos estão sendo observados, assim que tiver oportunidade, que gosto de estar sempre observando, até para um equilíbrio de carga, e só depende deles. Eu até brinco com eles, eu falo, eu não escalo ninguém, quem tiver melhor vai estar jogando, independente da idade. E essa rapaziada eu dou total liberdade para eles estarem produzindo, para eles estarem integrados, olhem, profissional aqui com a gente, vivendo o nosso dia a dia. Tinha muitos ali no vestiário nesse momento, então só depende deles, a gente sempre está de olho neles. Com 3 zagueiros mesmo. O que você analisa dessas equipes? Boa noite, Vinícius. Com 3 zagueiros mesmo, a gente não treinou. A gente ora traz um lateral para fazer a saída, ora traz um volante ali dentro. No segundo tempo até o Elvis chegou a fazer a saída de 3, para ter uma amplitude maior, para a gente espetar os nossos alas, porque a gente via que eles tinham uma dificuldade no cruzamento. Então, quando eles estavam marcando, pressionando a nossa defesa com 2 atacantes, a gente fazia a saída de 3. Quando eles pressionavam com 1, a gente fazia com 2 e adiantava o Tarek sem problema. Então, são leituras que a gente faz dentro do jogo para tentar ter uma facilidade maior, encontrar uma saída um pouco mais leve ali de trás, né? Então, essa leitura a gente está passando para eles. Não quero ficar estático, ou linha de 4 ou linha de 3. Vai ter momentos que vocês vão ver no jogo, se a gente enfrentar um adversário que tem 2 pontas muito aberto, a gente vai fazer a linha de 5, então a gente vai estar lendo o cenário dentro do jogo, o momento do jogo. Boa! É o Rodrigo Santana, técnico da Ponte, que ontem já se reapresentou, inclusive, Carlão de Freitas, ainda com esse assunto relacionado à base, a Ponte disputou um jogo treino contra o Paulínia, time sub-23, e venceu por 5-0, hein? Isso aí aconteceu lá no Jardim Olina, no CT da Ponte. Os gols foram marcados por Brandão. Caraca, eu não tinha visto isso. O Brandão marcou 4 gols. Eita!
Que beleza, hein, Brandão? E o David da Hora marcou no segundo tempo. Isso foi passado através da assessoria de imprensa da Ponte, o time formado por atletas e que atuaram poucos minutos contra o Guarani de Bagé. Começou com Guilherme Viana no gol, Cauã, Gustavo, Palácios e Jean Carlos. Gustavo Teles, Justen, o Justen jogou no meio, hein? E Jonathan Cafu e o Saravia, além do Brandão e o Baianinho. Já o time que entrou no segundo tempo com o Vinícius Ferrari, Danilo Barcelos, que está recuperado de uma cirurgia grave que fez no joelho, Murilo, Da Hora, Thales, Luiz Felipe, Miguel, Diego Leão e João Gabriel. É o time da Ponte Preta, não tá na ordem aqui, né? Mas foram os atletas que entraram no segundo tempo. Macaca venceu por 5-0 e segue a preparação para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Olha, Lupe, eu acho que com relação à categoria de base, a gente precisa ter um pouco mais de calma, né? Os meninos, eles foram usados no Campeonato Paulista, mas por uma questão emergencial, né? Senão a Ponte não teria nem time para entrar em campo. Então são poucos os meninos da base que já estão preparados, pelo menos para integrar o elenco profissional. Na zaga eu gostei do Leão, eu acho que o Diego Leão para integrar o elenco pode permanecer. O Teles já vem frequentando, né, desde a Série C do Campeonato Brasileiro e pode ajudar. Miguel ajudou, né, na Série C. E no Paulistão ele entrou contra o Guarani e fez um bom jogo, né? No pouco tempo em que ele entrou, fez um bom jogo. O menino Luquinha, né? Deu uma sumida aí, mas também mostrou um certo potencial. Agora, os outros meninos têm que ter um pouco mais de paciência, não adianta colocá-los aí na fogueira e, é da base. Não, um pouco de calma. Eles foram usados na primeira parte do ano por tudo que a Ponte passou aí na questão do transfer ban, mas é preciso ter um pouco mais de paciência. E o próprio Rodrigo disse, eles estão integrados, né, no dia a dia do elenco profissional. Acho que mais cedo ou mais tarde algum menino aí vai aparecer no time principal da Ponte Preta. 11h50, um rápido intervalo, né? Daqui a pouco a gente fala do Guarani, que hoje tem a apresentação do novo técnico, o Hélio Cizenando. Nipônica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas da Toyota Nipônica. É hora de sair de Toyota Zero, com condições especiais pensadas para você. Modelos com até 10 anos de garantia e recompra garantida. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Nipônica. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Quem vai parar o vôlei, Renata? Ontem a equipe de Campinas venceu mais uma, só que dessa vez no retorno à Superliga. Vitória fora de casa contra o Suzano por 3-0, com parciais de 26-24, 25-17 e 25-19. Maurício Borges foi eleito o melhor jogador em quadra, recebeu o troféu Viva Vôlei, só que o argentino Bruno Lima foi o maior pontuador. O técnico Horácio Dileu teve um desfalque importante, Adriano não ficou à disposição e foi desfalque da partida. Com esse resultado, Campinas pula para a segunda colocação da Superliga, mas tem um jogo a mais que o Praia Clube. Aliás, Praia Clube é o próximo adversário do Vôlei Renata. Sábado, dia 14, às 6:30 da noite, ginásio do Taquaral, confronto direto. Vôlei Renata contra a equipe de Uberlândia, o Praia Clube.
Páscoa mágica no Iga Atacado com muita variedade e economia de verdade. Arroz grão de campo ou parboilizado tipo 1, 5 quilos, R$16,98. Linguiça toscana Aurora congelada 5 quilos, R$89,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$17,98. Sabonete Dove original branco 90 gramas, R$3,69. Amaciante IP fragrâncias 2 litros, R$7,69. Corra, ofertas válidas até 16 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. 11:53, Lupe, vamos falar deste Guarani que está com o comandante novo, Hélio Cizenando. Hélio Cizenando, que aliás já teve o primeiro bate-papo com os jogadores do Guarani na manhã desta quinta-feira e à tarde ele vai ser apresentado oficialmente à imprensa lá na sala de entrevistas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E olha só que legal, Carlão, sabe quem vai integrar a comissão técnica do Hélio Cizenando? Quem? No comando do Guarani? Quem? Henrique, ex-volante do Cruzeiro. Capita no Cruzeiro, ídolo velho. do Cruzeiro, uma trajetória belíssima, também Legal. passou por outros grandes clubes, finalzinho de carreira jogou ali no Pouso Alegre e ele ficou marcado, né, a carreira dele em atuações pelo Cruzeiro, 524 partidas pelo Cabuloso e tem muitas conquistas. São 6 campeonatos mineiros, 2 campeonatos brasileiros, 2013 e 14, também conquistou 2 Copas do Brasil e ele foi capitão boa parte dessas conquistas do Cruzeiro. Ele vai integrar a comissão do técnico Hélio Cizenando, mas ainda continua com o Marcelo Cordeiro na comissão permanente do clube. Acho que é um bom nome também para trazer experiência e também dividir essa responsabilidade com o Hélio Cizenando, que é natural de Campinas, tem alguns trabalhos em clubes aqui da região, não só no Capivariano, ele já foi técnico da base da Ponte Preta, já teve um trabalho também muito legal no Paulínia. Sim. Então o Hélio, ele chega com essa responsabilidade de comandar o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro e ao lado dele, o Henrique, ex-volante do Cruzeiro, que vai ser aí o auxiliar técnico, além dos outros profissionais que integram a comissão permanente do Bugre. Ah, que legal, o Henrique, né? É uma atração até pra nós, né? Numa resenha com ele. Cara que tem muita história no Cruzeiro, jogou também no Santos do Neymar, mas foi no Cabuloso em que o Henrique construiu a história dele. Olha, eu tô tendo a oportunidade de conversar com alguns bugrinos e tô sentindo uma certa divisão. Alguns concordando com o Hélio Cizenando, né? Com a contratação do Hélio, outros nem tanto. Mas eu acho que tem que dar um voto de confiança. O Lupe citou bem, é um cara aqui da região, um cara de Campinas, sabe o que significa o Guarani, sabe da grandeza do Guarani, sabe da responsabilidade que é trabalhar no Guarani. Porém, a minha cobrança sempre vai em cima da diretoria. Vocês precisam dar respaldo ao treinador. O Guarani precisa ter convicção naquilo que está fazendo. Ah, o Cizenando era a quarta, a quinta possibilidade de contratação, mas é com o Hélio Cizenando que o Guarani vai começar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então dê respaldo ao Hélio no momento de instabilidade, de um tropeço em casa, que vocês possam segurar o rojão, as cobranças da torcida. A torcida do Guarani é uma torcida muito exigente, mas tenha convicção do trabalho. Segure o rojão na hora de uma instabilidade, porque o Guarani é forte, o Guarani tem um time bom, um time com possibilidades de acesso. Eu acho que todo mundo remando pro mesmo lado, eu tenho certeza que o Guarani vai conseguir esse objetivo de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, convicção, Rômulo Amaro, CA, pessoal do departamento de futebol, para que o Hélio possa tocar o trabalho com muita tranquilidade e competência que ele tem. Vamos dar mais um giro aqui no WhatsApp? WhatsApp? Bora lá, Lupe, bora lá. O Fábio, lá de Joaquim Egídio, ele tá falando pra gente não esquecer de convidar o primo dele, o Cristiano Salvione, falou que o Cris canta muito bem. Lá pro karaokê que a gente tá organizando. Isso, boa. A gente vai analisar se vai levar ele ou não, tá bom? O Wilson, bom dia, galera. Carlão, eu acho que nós vamos passar nessa próxima fase da Copa do Brasil. O Bruno também tá aqui, ó. Bom dia, pessoal. Bruno de Campinas. Vocês acham que o Corinthians pode melhorar com os reforços? Ah, tem que melhorar, né? Tem que melhorar.
Não sei se esse inglês vai Lingard. Se ele vai chegar assim e ser uma sombra, já estava em baixa, né? Mas é um cara que pode ajudar também. Ontem o Corinthians mostrou, assim, muito sofrimento com a ausência do Yuri Alberto, né? É um jogador que hoje ele é fundamental no Corinthians e sem ele os números do Corinthians caem drasticamente e ele é importante no esquema do técnico Dorival Júnior. O Ivan tá aqui, ó. Ivan? Meu Deus, Ivan, você mandou... deixa eu ver aqui... entendi. O que é? Não é pra gente. Não é pro esporte, tá bom? Beleza. Murilo Martins, 5-0? Agora vai, hein? 5-0 o quê? Não entendi. Obrigado, galera. O Milton falando aqui do Santos e essa é pra gente encerrar. Tem mais uma aqui, ó. Vai. Melfifísio. Pode ir? Porque ele tá dando uma brincadeirinha, porque o Memphis fica muito no... Aqui, ó, bom dia. Por que o Memphis não é substituído? Isso está muito estranho. O Everton que manda mensagem. Primeiro porque ele é o protagonista, né? E ontem era o Lucas que estava no banco. Fica com receio ele de tá perguntando se o tirar. Memphis vai embora, o outro ouvinte aqui. Não, o Memphis não, mas falou que pode ir se quiser. Acho que é isso, porque né? já está perto de um início de renovação Decisão? de contrato, não, de renovação. De renovação. Entendi. Porque muita gente, e eu também, eu não concordo nos moldes do contrato do Memphis. Não, meu Deus. Brincadeira. Aí a responsabilidade é de quem Tá assina. louco. E o clube que paga por isso, Muito né? bom jogador, diferenciado. Agora, o Corinthians não tem condição de pagar. Se o Memphis estivesse no Flamengo, no Palmeiras, no próprio Cruzeiro, né? Que são clubes hoje financeiramente estão bem, ok. Agora o Corinthians, passando o chapéu do jeito que está e pagando essa fábula aí, quase impossível de pagar pro Memphis, não dá não. E a gente encerra com a mensagem aqui do Rafael, que disse o seguinte: bom dia, CBN. Esse negócio de filho seguir a profissão do pai não dá certo, né, Carlão? É verdade. Poderia ter sido engenheiro, né, Lupe? Advogado. Com certeza, ganharia mais dinheiro. Concordo. Seria feliz? Não sei. Não sei. Mas eu acho que... eu acho que financeiramente estaríamos numa situação Mas estamos bem também, né? Estamos bem também. Isso é o que mais importa, principalmente com saúde. Gostei, valeu. Fechamos já, Maurizinho? 11h59, a gente fica por aqui. E no Arena, às 4h, hoje tem muita resenha. Até lá! CBN Esportes Campinas.